Olá, criança! Estamos aqui novamente para resolver uma apostila. E lembrando que essas atividades eu tiro da internet, né, encontro na internet e monto de acordo com o nosso conteúdo do quinto ano a nossa apostila. Eu não sei criar lindas atividades, mas aquelas que eu acho que cabem no nosso conteúdo, que estão disponíveis lá na internet, eu monto a apostila do conteúdo da semana. Então, vamos começar pela data comemorativa dessa semana, que vamos ter o Dia da Amazônia, 5 de setembro. A data foi escolhida com base no dia 5 de setembro de 1850. Olha lá, quando Dom Pedro II, nós estamos também conversando sobre Dom Pedro II, a proclamação da República, a monarquia, tudo isso, né? Lá em História, criou o atual estado do Amazonas. O objetivo desta data comemorativa, vamos ler junto, é criar uma conscientização na população sobre a relevância da floresta amazônica e sobre o impacto negativo que a ação do homem traz para o mundo. Desmatamento, desequilíbrio da fauna e da flora, poluição e etc. E entre outras coisas. Então, eu dei a sugestão aqui, olha, já deve ter disponível, ele é bem antigo, mas ele é bem interessante. O Tainá 2 e parece que em algumas plataformas de streaming, né, essas que a gente assiste filme pela TV, pelo celular, enfim, tem Tainá Desenho. E foi um filme muito premiado e vale muito a pena ver e quem já viu, rever e relembrar. Então tá aqui eu assistindo meu filme com pipoca e tá aqui o Dia do Amazonas, a bandeira do Amazonas. Então vamos para a nossa atividade. Números decimais. Temos ainda aqui, ó, subtraindo decimais. Coloque vírgula debaixo de vírgula e complete aqui no balãozinho, carneirinho falando, as ordens vazias com zero. Vírgula embaixo de vírgula e onde faltar número um embaixo do outro, acima você vai completar com zero, tá bom? Então vamos lá. Na letra A nós temos 7, tá aqui, ó. 7,846 menos 4,8. Letra B, 15,94 menos 0,047. Letra C, 0,975 menos 0,238. D, 14,632 menos 8,109. 48, número inteiro, menos 2,34. Letra F, 8,15 menos 0,043. Letra G, de gato, 190,18 menos 0,58. Letra H, 12,036 menos 4,250. Subtração, vírgula, abaixo de vírgula, de acordo com o que o carneirinho orienta, que é esse carneirinho, essa ovelhinha bem sabida, né? Coloque vírgula abaixo de vírgula e complete as ordens vazias com zero, ok? E aqui tem um espaço para você colocar seu nome, porque quando você for tirar a foto para enviar para mim, né, tem que colocar o nome. E aqui matemática, página 36, 37, operações com decimais e frações, que é o principal conteúdo assim de matemática, porque envolve frações, números decimais, tanto em operações simples, como nós estamos vendo aqui, como em operações com medidas, operações com dinheiro, ok? Então vamos lá. Converta as frações para números decimais. Como eu faço isso? Dividindo. Exemplo, você vai pegar o 2, vai dividir por 4.
Ai, professora, mais 2 não é dividido por 4. Quando for decimal, você vai colocar o zero aqui, a vírgula. Aí você pode complementar com o zero aqui. Como é que fica? Aí sim você consegue dividir 20 por 4. Aí você vai lá na sua tabuada e olha qual, na tabuada de 4, qual o resultado que dá 20. Aí você vai entender que é o 5. Aí, 5, para fazer a operação de divisão, nós envolvemos a divisão, a multiplicação e a subtração. Olha aqui, ó. 5, vamos multiplicar por 4, 5 vezes 4, aqui sempre a multiplicaçãozinha. 5 vezes 4, 20. Opa, agora eu coloco 20 aqui e faço a subtração. Não falei que envolve a subtração? E aí nós vamos fazer 0 menos 0, 0. 2 menos 2, 0. O resto foi 0. Desculpem a letra, né? Porque é escrevendo no computador com o mouse. O resto foi 0 porque foi uma divisão exata. E o resultado foi este aqui, ó. Transformei em decimal. Então, qual é a chave? Qual é a resolução do problema? Você vai dividir, tá? Você vai dividir o numerador pelo denominador. Quando não der para dividir, você coloca 0, vírgula e pode acrescentar uma vírgula lá no dividendo, que era o antigo numerador, tá bom? Então, é assim. Olha aqui, tem 1, tem a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. Eu tirei, mas não consegui tirar os números, mas você vai fazer aqui, ó. 2 sobre 4, 2 quartos, 2 sobre 7, 2 sétimos, 1 sobre 5, 1 quinto e 1 sobre 2, 1 meio. Ok? Vamos para o próximo conteúdo, vamos lá. Conteúdo importante que nós vamos dar em português, mas a gente já vai explicando aqui. Observe aqui em cima, qual é o conteúdo? Sinais de pontuação. Professora, mas eu vou passar o tempo todinho, até o 5º ano, eu vou sempre. E eu vou dizer mais, quando você estiver lá no ensino médio, antigo 2º grau, quando você estiver lá no ensino médio, prestando concurso, se as provas forem no formato de hoje, vai cair muita regra de vírgula, tá? Então, o ideal é que você construa sua base agora, sua base de português, para lá na frente você não sentir dificuldade. Vamos ler aqui, ó. Aspas indicam, aqui, ó. Aspas indicam, ó. Indicam que retiramos a fala de alguém do texto. Quando a gente vai falar que alguém falou, que alguém citou, nós colocamos entre aspas. Aqui, ponto final, olha ele aqui, ponto final. As aspas são 2, né, gente? Ponto final, esse garotinho só segurando só o ponto final. Serve para indicar o final de uma frase. Serve para indicar o final de uma frase. Escrevi a frase, terminei, concluí meu pensamento, eu coloco ponto final. Travessão. Olha aqui, é esse tracinho que a garotinha que o desenho está segurando. Indica que alguém vai falar, né? Ele sempre caminha ele sempre vem junto, na maioria das vezes, com 2 pontos, porque tem assim, então Mariazinha falou, ou então fulano falou, 2 pontos. Aí depois dos 2 pontos, eu indico que alguém vai falar com o sinal de travessão, que é o travessão, que é só um pauzinho, tá? Uma linhazinha reta. Olha lá. Ponto de exclamação. Ponto de exclamação, ele indica admiração, indica alegria, indica espanto. Próximo aqui, ó. Ponto de interrogação. Indica uma pergunta. E você já muda o som da leitura. Quando eu digo a camisa é amarela, ponto de exclamação ou ponto final, quando eu digo, eu estou afirmando. Agora, quando eu digo a seguinte oração, a camisa é amarela, eu mudo o tom e esse tom eu percebo que
é uma pergunta através do ponto de interrogação, porque a entonação da leitura da pergunta no texto, ela é diferenciada e a gente percebe antes de ler através do ponto de interrogação, que ele interroga, ele pergunta. Reticências, esses 3 pontinhos aqui, ó, tá vendo? 3 garotinhos, são usados para indicar uma interrupção no pensamento. 2 pontos. Esse daqui gosta sempre de andar muitas vezes com travessão, tá, gente? Quando você vai ainda citar uma outra coisa. São usados para dar uma explicação, enumerar coisa. Quando você alguém vai falar, né? Um pouco antes do travessão, a gente usa 2 pontos. Vírgula, cheinha de regras, mas é a pontuação mais usada na língua portuguesa. Serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Também serve para enumerar, serve quando eu estou dizendo várias coisas, eu separo com vírgula. Quando eu digo, eu tenho camisas azuis, vírgula, camisas amarelas, vírgula, e brancas. Se eu já usei e, né? A conjunção e, eu já não preciso mais usar a vírgula, na maioria das vezes. Algumas vezes pode vir. Mas a vírgula, ela é cheia de regrinhas, porque ela é bastante usada. Então, vamos lá. Pontuando. Pontue a frase abaixo com ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e a vírgula. Olha só, primeira. Quais são os pontos cardeais? Olha a pergunta. Quando é pergunta, eu uso qual ponto? Ponto de interrogação. Aí eu tenho aqui, ó, vou enumerar, vou falar. Norte, sul, leste e oeste. Norte, vírgula, sul, vírgula, leste e oeste, ponto final, concluir. Onde o sol nasce? Olha a pergunta, quando eu faço pergunta, eu uso ponto de interrogação. No leste, ponto. Posso usar ou ponto final ou ponto de exclamação. Segunda, Mariane, vírgula, de que fruta você mais gosta? Ponto de interrogação, porque estamos perguntando qual a fruta Mariane mais gosta. As frutas que mais gosto são, olha aqui, 2 pontos, vai falar, laranja, vírgula, uva, vírgula, pera e maçã, já não usa mais a vírgula, ponto final. Terceira, que céu azul, ponto de exclamação, quanta beleza, ponto de exclamação. Lua cheia, vírgula, estrelas brilhantes e nuvens branquinhas dançando no céu. Ponto final, porque terminou todo o texto, ok? Vamos para a próxima. Dá um gostei aí, para eu saber, principalmente com os meus alunos, para eu saber se você está gostando do conteúdo. E eu vou deixar aqui embaixo essa apostila aqui, tá? Para você dar uma estudada em casa, quem tiver interesse. Não é coisa muito elaborada, mas dá para dar uma revisão, ok? Vamos para a próxima folha. Olá! Vamos para ortografia, também dentro do conteúdo de português. Temos aqui ICE com C e ICE com SS. Vamos ler aqui? Antes da gente ler qualquer coisa, eu sempre coloco aqui uma teoriazinha para quem sabe lembrar e quem não sabe aprender. Então, vamos lá. As palavras terminadas em ICE, ICE com C, são substantivos. Lembrando lá, o que são substantivos? É a classe das palavras ou as classes gramaticais que nomeiam todos os seres, os com vida, os sem vida. Ele dá nome a pessoas, animais de estimação, objetos, dá nome, enfim, as frutas, a tudo, né? É o que nomeia as coisas, as pessoas, nome de cidade, né? Temos os próprios, os compostos, enfim, são substantivos, ou seja, dão nomes a algo. Já as palavras terminadas em ICE com SS, como subisse, discutisse, cumprisse, são verbos, ou seja, ações.
as duas classes gramaticais mais importantes que nós temos: substantivo e verbo. Isse com C forma substantivo. Isse com SS forma os verbos, as conjugações do verbo. Subisse, discutisse, cumprisse são verbos, ou seja, ações. Para saber como escrever corretamente, lembre-se que se for ação, será isse com 2 S's. Se der nome a algo, é substantivo, portanto, será escrito com isse com C. Vamos ler o quadrinho? O que você está esperando, Beto? Ponto de interrogação, porque é uma pergunta. Suba lá e pegue a bola, vai? Eu queria que você subisse com 2 S's, porque é um verbo, e pegasse a bola do outro lado do muro. Aí o outro amigo diz, tá com medo? Tá fazendo uma pergunta, então tem ponto de interrogação. Que tolice com C-I-C-E, porque é o nome de um sentimento. Tolice, nomeia sentimento tolice, de tolo, de bobo. Que tolice, ponto de exclamação. Vamos fazer o seguinte. Olha uma pipa. Ah, mudou de assunto. Aí o outro botou a mão no de sei. Ele tá sabendo que o outro está com medo. Então, toda vida que for substantivo, ICE. Toda vida que for verbo conjugado, ICE com 2 S. Vamos aqui para o próximo. Outra reguinha. Regra bem legal. Podemos usar M no final das palavras ou antes de P e B. Então, nós só usamos o M em 3 situações. Na língua portuguesa, com sons anasalados, né? Em, comeram. Quando tem, no final da palavra, que na língua portuguesa não se termina, pouquíssimas palavras como hífen terminam com N, a maioria com M, e antes de P e B. Aí tem uma dica que eu sempre dou para os meus alunos, olha só. Vou escrever aqui, tá? Ó. P de papai. P de papai. B de bebê. Depois eu vou tirar daqui de cima. E o M é a mamãe. E a mamãe só dá a mão para o P e para o B. A mamãe dá a mão para o P de papai e para o M de bebê. Ou então você guarda na sua memória. MP, MB, MP, MB. No meio das palavras, o M só dá a mão para o papai e para o bebê. Ele só é escrito antes de P e B. Para todas as outras consoantes é N de navio, ok? Lembrou? Não esqueceu? Então eu vou apagar aqui para não ficar aqui na nossa atividade, né? Lembrando essas regras, então vamos lá. Lá na sua atividade, página 244 do livro APS de português, do 5º ano. Então, continuando, complete com M ou com N, M de macaco ou N de navio. Melancia, como eu vou distinguir? Você vai dar uma olhada aqui, ó. Onde eu vou escrever o M? É perto de qual consoante? É perto de qual consoante? Antes de qual consoante? Se é o C, não pode. Porque o M, não pode o M. Só vai antes de P e B de bola, ok? Se aqui é C, então eu escrevo N. Tambor, qual é a letra que o M vai antes? É o B, então eu escrevo M. Tá aqui o M. Elefante, qual é a letra que está antes do M, que eu vou escrever... Antes não, depois do M, próximo do M. Se é o T, se for P ou B, eu escrevo M. Então, aqui é N de navio. Qual é a letra aqui? É o T. Não é o P, não é o B, então é N. Aqui, opa, achamos um P. É P, então bota M. Com o tempo você internaliza essas regras, ok? Olha aqui, sanfona é um F. Se não é P, não é B, então é N de navio, ok? Outra regrinha. Olha aqui, vamos para cá. Outra regrinha.
Os sufixos EZ e EZA são diferentes de ES e ESA com S. A EZ e EZA, ES e EZA com Z, formam substantivos. Olha lá, os substantivos são cheios de regras. Substantivo ICE e no caso aqui EZ e EZA. Olha, belo, beleza, esperto, esperteza, com C, grande, grandeza. Substantivo, coloca o Z. Olha lá. Birmanesa, princesa, feminino dos adjetivos terminados em S. Exa. Vamos lá. São substantivos as palavras que dão nome aos seres. A gente acabou de conversar disso. Adjetivos são palavras que qualificam os substantivos, que dão características, que dão qualidade. Se é bonito, se é feio, se é alto, se é magro, se é fino, se é grosso, se é pesado, se é leve. Ok? Esses são os adjetivos. Verbos são as palavras que indicam ações, estados e fenômenos da natureza. E a gente acabou de aprender aqui em cima que as palavras, na dúvida, do ICE são substantivo e ISSE são verbos, igualmente aqui. Veja lá na página 197. Então, vamos ler algumas palavras com ESA. ESA. Princesa, duquesa, baronesa, marquesa, japonesa, portuguesa, polonesa, inglesa, escocesa, norueguesa, francesa, irlandesa, chinesa, finlandesa, ok? São aqueles que indicam nacionalidade. Eu escrevo com feminino. As mulheres que nascem em algum país, da nacionalidade, eu coloco ESA. Adjetivo, olha só, com EZA. EZA. Formam substantivo. Essas aqui é adjetivo, essa é substantivo. Vamos lá. Beleza, esperteza, franqueza, frieza, tristeza, firmeza, gentileza. Impureza, estranheza, fortaleza, moleza, lerdeza, magreza, grandeza, delicadeza e lindeza. Opa, espero que você esteja gostando, ok? Dá um gostei aí e para eu saber como é que tá chegando o som, se tá chegando bonitinho, se tá dando para entender. Vamos para o próximo conteúdo. Opa, ciências, certo? Tem aqui em cima a fonte, de onde eu tirei a imagem, olha aqui. Mudanças de estado físico da água. Professor, isso de novo. Sim, isso vai ser muito importante lá na frente em física, em química, ok? E a água, ela participa da maioria dos estados, estado sólido, líquido e gasoso. E é uma experiência simples que você consegue ver no seu dia a dia, então fica muito mais fácil de aprender. Olha só. Do estado sólido, do líquido, quando vira água, é a fusão. Do líquido que está aqui, ó, quando bate o calor, evapora, por aquecimento, evapora. Aqui, ó, vira nuvem, tá vendo? Vira vapor, ok? Quando esta nuvem vira líquido, é liquefação ou condensação. Ela era a nuvem, quando acontece, um exemplo, né, da chuva. Ok? E daqui a água, quando vira gelo, quando o resfriamento, quando fica gelado, ela vira o quê? Ela fica sólido, ela se solidifica. Ó, então vamos lá. Fusão, vaporização, liquefação, solidificação. Ok? E quando ela passa daqui do gasoso para o sólido, sublimação. Bom, próxima questão. Mudança do estado físico da matéria.
Olha aí, quando a gente entende isso, a gente já vai para o nome mais difícil, do estado físico da água para o estado físico da matéria. Vamos lá. Aqui na Terra, indique se é líquida, gasosa ou sólida. Hidrosfera, água que recobre a superfície da Terra. Hidrosfera é a água em estado líquido. Litosfera, crosta terrestre formada por rochas e solo. É o que? Sólido. Atmosfera, camada de ar que envolve a Terra. O ar é o que? Tá aqui em cima. Gasoso. Você vai colocar hidrosfera líquida, litosfera, crosta terrestre formada por rochas e solos, então é sólido. E a atmosfera, camada de ar que envolve a Terra, é gasosa. E aqui você vai ver aqui em cima e completar, tá bom? Olha só, nesta cena abaixo se dá por meio da ebulição ou evaporação. Explique se é ebulição ou evaporação. Lá no seu livro de ciências, no conteúdo da semana passada, tem explicando. Né? Tem uma lá, figura do sol enxugando as roupas, ok? Aí você vai escrever aqui no quadradinho. Então, ficamos por aqui. Espero que tenha esclarecido, revisado o conteúdo. Eu vou deixar o link aqui para você baixar essa apostila. Lembrando que esses desenhos não foi eu que fiz, eu encontrei na internet, achei que ia ajudar os meus alunos e montei a atividade numa só para a apostila, ok? Até mais. Tchau, tchau.